23 de junho de 2023. Nós estamos na sexta-feira da 11ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de Jesus. Sextou! Chegamos a mais uma sexta-feira. Todo mundo aguarda ansiosamente a sexta-feira, que é o momento de nós nos desprendermos das preocupações com o trabalho, com os estudos, relaxarmos um pouco, já pensarmos no lazer, na convivência familiar, com os amigos do fim de semana, não é verdade? Louvado seja Deus. Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe nesta manhã dessa sexta-feira, que é 2 Coríntios capítulo 11, versículos 18 e do 21 ao 30. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que os outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta, muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas. A minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós lemos o capítulo 11. Ontem nós começamos esse capítulo 11 e lemos ontem do versículos do 1 ao 11. E hoje nós continuamos o 18, depois o 21 ao 30. Paulo, ele está falando com a comunidade ainda sobre aqueles tais superapóstolos. Quando Paulo deixou a comunidade de Corinto era uma comunidade composta predominantemente por pessoas que passavam muitas dificuldades, por escravos, mas que era uma comunidade próspera, que estava crescendo, sabe? A cidade de Corinto, nós bem sabemos, é uma cidade com muitas provocações, né? Corinto era uma cidade portuária, então a prostituição, o perigo de grandes pecados e traições e tantas bagunças que tinha nessa cidade portuária. Então era uma comunidade, a comunidade de Corinto, uma comunidade cheia de desafios, sabe? E Paulo, ele reuniu essa comunidade, ele edificou essa comunidade, e quando ele foi embora, surgiram depois dele, evidente, né? Pregadores. E esses pregadores, que alguns pregadores, não eram todos,
Mas alguns pregadores começaram a pregar um evangelho diferente do que ele pregava. Ora, o evangelho, ele é único. A verdade, meus queridos, ela é única. Se a gente está falando uma coisa aqui nessa igreja e na outra igreja você escuta outra coisa, é porque alguém está errado. A verdade, ela não é relativa. A verdade é única. A verdade é única. O ensinamento de Deus é único. A palavra de Deus é única. A doutrina é única. Não existe várias possibilidades. E começaram a pregar o evangelho diferente do que ele pregou. E ontem nós vimos, né, até gravei uma mensagem, que foi até passou um pouco do tempo, né? Do tempo médio que a gente sempre procura realizar. Mas ontem um trecho muito bonito ontem. Ele falava assim, olha, eu não sei muito falar. E de fato, alguns estudiosos dizem que Paulo possivelmente era gago, tinha muita dificuldade em se comunicar, né? Tinha dificuldade na fala, Paulo. Mas, né, pelo contrário, ou em compensação, como a gente fala, né? Ele era um homem letrado, inteligentíssimo, um homem culto, né? Um homem cheio de ciência, de sabedoria, né? Apesar de não conseguir se comunicar bem, falar bem. E ele dizia assim, olha, esses pregadores que estão aí no meu lugar, eles podem até falar melhor do que eu, mas eles não têm ciência maior do que eu, porque eu fui escolhido por Jesus e eu estou dotado do Espírito de Jesus. E hoje é continuação, meus queridos, né? Hoje é continuação dessa fala de Paulo à comunidade de Corinto, né? E aí ele começa a falar a carta hoje assim, né? Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que os outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora eu fale como um insensato, né? Paulo vai falar o quê? Ele vai começar a se comparar com esses super apóstolos, esses pregadores que estão levando a comunidade para um mau caminho, falando coisas diferentes do evangelho, né? Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também sou. O que Paulo está tentando mostrar? Que, embora ele não se comunique bem, mas ele tem muito mais a oferecer do que essas pessoas, né? E ele vai dizer o seguinte depois, né? Olha, meus queridos, comunidade de Corinto, preste bem atenção, né? Tudo que eles têm, eu tenho, mas eu tenho algo muito maior do que eles. Eu tenho algo em mim em relação às igrejas que eles não têm, né? E ele vai falar assim: eu sofri pela igreja. Eu sofri pela igreja, né? Ele vai falar vários relatos, né? Várias coisas, e ele vai falar que naufragou pela igreja, ele vai falar que já sofreu açoites, já roubaram ele, e já fizeram tantas coisas com ele. Tudo ele sofreu em benefício das igrejas, pela solicitude de todas as igrejas. Olha que bonito isso. E é bem verdade, minha gente. Vamos pensar bem, né? Quando é que a gente sabe que alguém de fato nos ama? Quando alguém, no momento que a gente passa por uma provação, quando alguém está junto com a gente. Quando alguma circunstância exige uma prova e as pessoas não dão para trás, as pessoas ficam com a gente. Aí a gente sabe que essas pessoas de fato nos amam. Essas pessoas a gente tem que valorizar de verdade. Essas nos amam, sabe? Porque no oba-oba, na amizade, no discurso, um monte de gente nos quer bem e diz nos amar. Mas na hora que precisa dar um testemunho ou fazer alguma coisa para o nosso benefício, é aí que a gente vê quem de fato nos ama. É aí que a gente sabe de fato para quem que a gente é importante, né? Quando a pessoa não quer se indispor, quando a pessoa não quer se expor por nossa causa e ela se esquiva de nós, saiba que ela não nos ama. Mas quando a pessoa está conosco, custe o que custar, precisa fazer algo em nosso benefício, precisa fazer algo em nosso favor, do jeito dela, do jeito dessa pessoa, ela faz, essa nos ama.
essa vale a pena ter perto de nós. E é isso que Paulo está falando. Olha, essas pessoas estão falando coisas mentirosas, elas nunca sofreram pelas igrejas. Eu já sofri. É isso que Paulo está falando. De fato, ele ama a igreja. E quem ama, sofre. E quem sofre, mostra que ama. É isso que é a mensagem central de hoje dessa leitura, meus queridos. Essa que é a mensagem central dessa leitura. E ele fala várias coisas aqui, nós podemos ler novamente, depois vocês leiam em casa, né? Muitas vezes eu me vi em perigo de morte, 5 vezes recebi 40 açoites menos um, 3 vezes fui batido com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu afundei com o navio, né? Eu passei uma noite e um dia inteira no mar, fiz inúmeras viagens falando do evangelho, com inúmeros perigos, perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, nos lugares desertos, no mar, né? Diante dos falsos irmãos, trabalhos, fadigas, fome, sede, jejuns, frio, nudez, né? E olha o que ele fala, que eu acabei de dizer, né? Que é o versículo 28. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia era a solicitude por todas as igrejas. Então, uma mensagem muito forte para nós. Primeira coisa, meus queridos, primeira coisa para a gente refletir. Você ama a igreja de Cristo? E de fato, quem ama a igreja ama o próprio Cristo. Por consequência, você ama Deus. Você ama a igreja. Como é que você derrama a sua vida pela igreja e por consequência por Cristo? Como é que você entrega a sua vida? Como é que você serve a igreja e por consequência ao próprio Cristo? Você é capaz de fazer como Paulo, consumir a juventude dele, a vida dele, pelo anúncio do evangelho, pela igreja, por Cristo? O que você tem feito? Né? Por que isso é importante para nós nos questionarmos? Porque hoje em dia, meus queridos, as pessoas não querem mais comprometimento com a igreja. É muito fácil ser cristão, ir na missa e participar da missa e me dizer católico. Arregaça as mangas e serve numa pastoral, para você ver o quanto que é exigente. O fato de irmos na missa é muito pouco para nos dizermos de fato servidores e amantes de Cristo e da igreja. O que mais você tem dado? Eu participo no movimento. Tá bom. Qual movimento? 1 vez por mês. Então é muito pouco. O que mais você está fazendo? A sua vida deve ser um respiro de Deus. O seu respirar deve ser um respirar da igreja. Você deve respirar a igreja, você deve acordar, pensar na igreja, você deve dormir, pensar na igreja, você deve falar com sua família sobre a igreja. Isso é ser verdadeiramente cristão. E tem sido assim. As pessoas hoje em dia não querem comprometimento mais com a igreja. E se não querem comprometimento com a igreja, por consequência, não querem com Cristo. É uma palavra muito forte para nós. Eu, como sacerdote, como padre, sei muito bem sobre essas coisas, porque a gente pede uma coisa para umas pessoas, né? As pessoas nunca podem fazer. Não vou poder. Não vou. Olha, meus queridos, graças a Deus estou numa paróquia muito generosa, muito feliz aqui estou. As pessoas muito solícitas, né? Você pede uma coisa, sempre as pessoas estão dispostas, né? De maneira geral. Mas você vai em alguns lugares por aí, né? Os padres não conseguem promover nenhum trabalho porque as pessoas não querem nada com nada. Falta de amor a Cristo. Olha o que Paulo fez, naufragou, foi açoitado, foi preso, foi apedrejado por tanta coisa para que pudesse a evangelização acontecer. E às vezes a gente não quer guardar um tempinho da gente para poder fazer alguma coisa pela igreja. Olha o que ele passou. A pergunta para você e para mim, você ama a igreja? Eu amo. Tá bom, como você tem demonstrado esse amor? Porque eu falar que ama é muito pouco. Se você ama, você tem que oferecer-se
um pouco de você para a igreja. Quem ama oferece um pouco de si. É fácil dizer que ama, mas não tem nenhum comprometimento. E uma outra coisa que nos faz refletir esse texto de hoje, né? Além disso, né? Olha, desde ontem, palavra muito forte para nós, né? De fato, um outro ponto para a gente analisar a partir dessa palavra, né? Que é muito importante. Você sabe quem ama você? Você sabe quais as pessoas com quem você convive? Porque você deve conviver com um monte de gente. Mas quais as pessoas que de fato valem a pena na sua vida? Comece a pensar nisso. Eu já falei tudo isso aí. Quem de fato vale a pena na nossa vida? Quem de fato no momento difícil, quando deve dar uma prova de um testemunho diante de nós, essa pessoa está lá e dá. Essas pessoas valem a pena. As pessoas que fogem no momento que a gente precisa, ou que dão desculpas, ou que não sei o quê, não valem a pena não. Não estou dizendo que a gente deve ignorar essas pessoas, ou fugir delas, ou não traçar de nenhum modo um relacionamento. Às vezes tem pessoas que a gente é obrigado a conviver. E Deus coloca no nosso caminho, a gente tem que conviver. Mas valorize mais as pessoas que têm valido a pena na sua vida. Valorize mais. Sabe por que eu estou dizendo isso também, que é esse segundo ponto da reflexão? Porque às vezes a gente é muito ingrato e a gente trata muito mal as pessoas que de fato nos querem bem. E a gente fica aí na melação com pessoas que não são capazes de fazer, né, de mover um dedo por nós. Olha os pequenos detalhes. Olha as coisas que não são feitas, que as pessoas fazem. Sabe? Às vezes a gente despreza, trata mal pessoas que nos amam, a gente machuca as pessoas e às vezes fica lá acobertando, ou convivendo, ou engrandecendo pessoas que, em relação a nós, são indiferentes. Cuidado com isso. Que a palavra de hoje nos ajude nesses dois pontos de reflexão, né? Esses dois pontos. Até que ponto eu amo a igreja? E eu tenho percebido quem de fato vale a pena na minha vida? Que Deus dê o discernimento a mim e a todos vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.